gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de nossas escolas literárias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o naturalismo. Antes de dar início ao que é o naturalismo, a gente tem que lembrar da nossa aula passada sobre o realismo. Segunda metade do século XIX, as questões do que está acontecendo no mundo, que eu vou dar uma retomada aqui para recontextualizar vocês. E muita gente diz que o naturalismo não é de fato uma escola literária, mas talvez uma tendência dentro do realismo, um desdobramento do realismo. A grande questão é que, por exemplo, em Portugal, não existe realismo e naturalismo, eles não são coisas separadas. A escola literária lá é realismo-naturalismo. Seriam os dois uma coisa só. Os escritores escrevem nas duas vertentes. O que acontece aqui no Brasil, que é o que mais nos interessa? Por conta do Machado de Assis e da sua singularidade na sua escrita, a gente é obrigado a dividir. Porque o Machado de Assis trabalha com a corrupção e com as questões de sociedade de aparências da burguesia. Ou seja, a gente não pode chamar a construção do Machado em nenhum momento de naturalista, porque a gente vai ver as características e a gente vai ver que não tem nada a ver. Então aqui no Brasil a gente divide. Talvez lá fora, de fato, o naturalismo seja só uma tendência. Talvez na Europa, e principalmente em Portugal, naturalismo seja um desdobramento dentro do realismo. Mas aqui no Brasil a gente tem que encarar como duas escolas literárias separadas, realismo e naturalismo. As duas, embora dialoguem em algumas características, são escolas literárias que se preocupam e que abordam o real de maneiras diferentes. Certo? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, retomando o que a gente já falou do realismo, mas acrescentando algumas informações novas, falar sobre as características dessa escola literária e abordar um pouquinho os principais autores. Não tanto o Émile Zola, que é um dos principais autores do naturalismo lá fora na França, mas falar bastante sobre o Aloysio de Azevedo e sobre as questões dele relacionadas ao naturalismo. Certo? Então, retomando, coisa rápida, contexto histórico. Estamos falando da segunda metade do século XIX. Estamos falando da segunda revolução industrial. Avanços tecnológicos, avanços científicos, toda uma transformação no mundo, toda a manufatura sendo completamente substituída pela tecnologia e pelas máquinas, certo? A gente tem, como já abordado na aula passada, o fracasso da Revolução Francesa. Por que fracasso? Eles não conseguiram quebrar com o absolutismo? Novamente, conseguiram. Mas a grande questão é que os ideais da Revolução Francesa eram liberdade, igualdade e fraternidade. Seremos todos iguais. Quebraremos com os monarcas, quebraremos com o absolutismo, quebraremos com os reis que nos exploram, com os grandes governantes que nos exploram, e nós, enquanto burgueses e proletariados trabalhando juntos, faremos um mundo novo mais igualitário. É só se lembrar daquele quadro que eu já falei em alguma aula passada, que é a liberdade guiando o povo, a mulher, idealização da liberdade e da luta e da beleza, colocada no centro, levando a bandeira da França. No canto, em algum dos cantos, tem um burguês ao lado de um proletário. Um burguês do lado de um trabalhador, que faz parte desse proletariado. Então o que acontece aqui? Eles estão lutando juntos por essa Revolução Francesa. Mas o que acontece quando a Revolução Francesa termina? Esses ideais vão para o saco e a burguesia toma o poder. A burguesia se corrompe e faz exatamente o que outrora os monarcas fizeram. Claro? Com isso a gente tem o desenvolvimento do capitalismo. Com isso a gente tem, juntamente com a ideia da Revolução Industrial e tudo mais, esse capitalismo vai ficar muito mais acelerado. A gente vai ter um desenvolvimento muito maior do que é esse capitalismo. Se esse capitalismo desenvolve muito, e se a gente sabe que a burguesia está no poder, poucos têm muito dinheiro e muitos vão acabar tendo pouco, porque essa é a base do capitalismo, a questão da desigualdade social, para que poucos tenham muito e muitos tenham pouco. E com isso, essa desigualdade social vai começar a mostrar para os sujeitos que eles não podem habitar o mesmo espaço que os burgueses. A cidade, o centro da cidade é o espaço do rico, é o espaço daquele que tem dinheiro, que tem poder aquisitivo, que tem capital, o que manda. O que vai acontecer com os sujeitos do proletariado, os que trabalham, vão ser marginalizados e jogados nas periferias. Ali começa a formação das periferias. Ali começa a formação das sociedades mais carentes e tudo mais em relação ao dinheiro e que vão ser vistos como mera mão de obra. Esses sujeitos não vão viver, esses sujeitos vão sobreviver.
sobreviver numa condição extremamente precária, numa condição desumana, numa zoomorfização, que a gente vai ver que é uma das principais características desse período, a zoomorfização do sujeito. O sujeito não é mais um ser humano, o sujeito não tem uma questão psicológica, o sujeito é essencialmente biológico, instintivo. Certo? Aqui eu vou dar uma retomada rápida nas correntes científicas, porque elas aparecem com muita importância nessa escola literária. Retomando, coisa rápida, assistam a aula passada também, o realismo, que vai ajudar muito nessa questão do contexto histórico. Certo? Então vamos lá. Positivismo, do Augusto Comte. Qual era a grande ideia do positivismo? Nós só podemos acreditar no que é empiricamente comprovado. Nós só podemos ver o mundo com os olhos científicos. O que vai acontecer? O que isso vai gerar? O próprio escritor vai se tornar um cientista. A obra dele vai deixar de ser um romance, entendam as devidas proporções, vai deixar de ser um romance e vai passar a ser um documento científico. Nisso vai gerar uma coisa, que a gente já vai ver já também, que vai se chamar romance de tese. Todo romance naturalista é um romance de tese. Ele pressupõe uma tese, ele propõe uma tese ao início da narrativa e ao final da narrativa ele vai comprovar essa tese. Claro? Então o positivismo é exatamente essa ideia de trabalhar com o próprio romance como se fosse um relatório científico. A gente só pode acreditar no que é empiricamente comprovado. E a gente comprova aquela tese que o romance foi dado através dos próprios personagens. Tudo isso vai ficar bem claro. Aí a gente tem o determinismo, que é a base do naturalismo, é talvez o conceito científico mais importante dentro do naturalismo, que é a ideia de que o contexto, o ambiente em que o sujeito é inserido, determina a forma como ele vai agir, determina a forma como ele vai ser. Então, se esse sujeito nasceu na burguesia, ele já é um sujeito corrupto por natureza, ele já é um sujeito que vai crescer e só vai conhecer como realidade a sociedade de aparências. Esse sujeito que nasce no cortiço, que nasce na periferia, o cortiço porque eu estou levando em consideração a obra do Luiz de Azevedo, esse sujeito que já nasce na periferia, para esse período, por conta de toda a exploração, por conta de toda a condição desumana, já vai ser um sujeito que não vai ter uma composição psicológica. Ele é sujeito essencialmente biológico porque ele não vive, ele sobrevive. Por isso que esse contexto determina a forma como ele vai ser, a forma como ele vai agir, a forma como ele vai crescer. E não só os sujeitos que nascem ali, mas os sujeitos que chegam também. Os sujeitos que chegam no ambiente, muito presente no cortiço, o determinismo talvez seja a maior forma de representar esse cortiço da Luiz de Azevedo, a obra cobrada nos vestibulares e tudo mais, que as pessoas que estão ali e que chegam naquele ambiente, elas são corrompidas pelo ambiente. O próprio ambiente corrompe elas para que o ambiente possa sobreviver. Então esse determinismo também é uma forma de manter o ambiente vivo. O ambiente ele quer se manter vivo, ele corrompe o sujeito, ele muda o sujeito para que esse sujeito mantenha ele vivo. Tranquilo? A gente tem o evolucionismo, que aqui o evolucionismo pode ser visto de duas maneiras. Enquanto na questão do realismo a gente trabalhava com o evolucionismo social, com toda a questão do darwinismo social, aqui o evolucionismo é muito mais voltado para a questão animal mesmo, porque esses sujeitos são vistos como animais, são vistos de maneira zoomorfizada. Eles não têm um aprofundamento biológico, eles não têm um aprofundamento psicológico, eles são seres biológicos. Então esse evolucionismo é a ideia de que o mais apto sobrevive. Aquele que consegue se adaptar ao contexto, aqui a gente tem uma relação direta com o determinismo, aquele que consegue se adaptar ao contexto consegue sobreviver, consegue se manter naquele lugar. E a gente vai ver que a forma de adaptação desses sujeitos dentro dessas periferias, dentro dessa questão do cortiço que o Aloysio de Azevedo levanta para a gente dentro da obra desse período, são extremamente baixas, subhumanas, são complicadíssimas. Claro? Por fim, a gente tem, quase fim, o socialismo, que é a questão da luta de classes. Então o socialismo está presente na própria abordagem do proletariado. Não esqueçam, o realismo é uma escola literária que se concentra na burguesia, e o naturalismo vai ser uma escola literária que vai se concentrar no proletariado e nas condições desse proletariado. Então, o socialismo é a base do naturalismo porque é exatamente essa ideia do proletariado buscando uma igualdade. O naturalismo é uma denúncia. Ele busca a denúncia do que a burguesia faz com esse proletariado. Certo? Então, consequentemente, o naturalismo acaba sendo também uma crítica à burguesia e uma crítica à condição de vida do proletariado. Pelo amor de Deus, não pensem que o naturalismo está fazendo uma crítica ao proletariado. Ele não está criticando a vida deles no sentido de que eles escolheram aquilo, porque eles não escolheram. Aquilo foi imposto para eles por uma questão burguesa. Então o naturalismo é, consequentemente, também uma crítica à burguesia indiretamente. Certo? E por fim a gente tem a questão da psicanálise. A
A gente sabe que o Freud é muito ligado com as questões sexuais, quando ele aborda a questão dos sonhos, quando ele aborda a questão do indivíduo, que tudo no indivíduo está ligado com essa questão do sexo, e a gente vai ver isso muito presente no naturalismo. Os sujeitos vivem pelo sexo, o sexo passa a ser uma questão patológica. Eles necessitam dessa questão sexual, eles necessitam da realização do sexo, porque o sexo virou muito mais uma doença do que uma questão de prazer. Virou muito mais uma necessidade biológica, não como uma necessidade biológica de reprodução, mas uma necessidade biológica do prazer que não pode ser contido. Então, a gente vai encontrar muitas cenas de estupro, muitas cenas grotescas dentro disso. E o naturalismo é muito interessante porque ele aborda pela primeira vez na história da literatura brasileira a questão da homossexualidade, o que até então não havia sido abordado. Então, a psicanálise não só mostra esse lado ruim, mas também dá voz à questão da homossexualidade nesse período. Que tem a questão a questão da pedofilia também entra, que é complicadíssimo. Mas, enfim, todas essas questões que até então não haviam sido discutidas passam a ser mostradas e discutidas. E isso, nesse sentido, o naturalismo é bem interessante. Claro, sem problemas? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre as características do naturalismo. Como que ele se constitui e como ele se apresenta pra gente. E junto com essas características, eu vou falar também um pouquinho sobre Aloysio de Azevedo, nosso escritor naturalista mais importante. Bom, então vamos falar agora sobre as características desse período. Lógico, já abordamos bastante delas agora há pouco, quando eu falei dos contextos históricos, mas agora vamos olhar e dissecar cada uma delas, certo? A primeira delas, e que é muito importante, e a gente já vai fazendo a contraposição em relação ao realismo para gerar essas duas diferenças, essas duas escolas literárias enquanto escolas autônomas, é a questão do romance de tese. O que é esse romance de tese? A literatura naturalista vai abordar o romance, vai abordar o texto como um relatório científico. O escritor não é mais um escritor. A questão dele não é mais estética, muitas das vezes. A questão dele é puramente científica. É comprovar uma tese desde o princípio. Tanto o naturalismo quanto o realismo vão ter essa ideia do romance de tese. É que ele fica muito mais evidente no naturalismo. Ele é muito mais discutido no naturalismo. Mas por que ele aparece nos dois? O romance a tese de todo romance realista é: a burguesia é podre, a burguesia é corrupta, a burguesia é uma sociedade de aparências. E ali eles vão discutir como que aquilo se coloca e vão provar essa tese inicial através dos personagens. A mesma coisa acontece no naturalismo. Só que a grande questão é: olha a condição subhumana que esses sujeitos são obrigados a viver. Olha como eles se tornam animais dentro do naturalismo. Olha como eles vivem pelo instinto, pelo biológico, como eles não vivem, como eles sobrevivem. Essa é a tese inicial. Como é que eles vão comprovar isso? Da mesma maneira, através dos personagens. Através das atitudes dos personagens, como os personagens são colocados, como a narrativa caminha. Então, a grande tese é comprovar essa exploração e essa condição subhumana que esses sujeitos são obrigados a viver. Claro, aqui a gente já toma a questão do positivismo das correntes científicas, porque a gente só pode acreditar no que é empiricamente comprovado, no que é cientificamente comprovado. Se esse romance é um relatório científico, se ele traz pra gente a questão da ciência, então ele está comprovando pra gente que essas pessoas existem. Temos aqui a primeira questão das correntes científicas colocadas. Por estar no mesmo período, e por ser também uma negação em relação ao romantismo, a gente vai ter o descritivismo e o objetivismo muito forte. Duas características muito parecidas do realismo que a gente viu na aula passada e que também tem esse engajamento político e social. Características parecidas nesse começo. Claro? Bacana. A primeira diferença, importantíssima. O naturalismo aborda o proletariado. O naturalismo aborda as classes pobres, as classes marginalizadas. Diferente do realismo, que aborda a questão da burguesia, que aborda as classes ricas e a podridão que essa classe rica tem. O realismo vai abordar o indivíduo, o individual, o psicológico de cada indivíduo. No naturalismo isso não existe porque os sujeitos não têm um psicológico para ser aprofundado. Os sujeitos são animais, eles vivem pelo instinto. Portanto, dentro do naturalismo, a gente trabalha com uma ideia de coletivo. Não existe um ser individual que age de tal maneira. Todas as pessoas naquele lugar agem desta maneira. Agem desse jeito porque essa é a forma que foi imposto a eles. Aqui a gente tem a visão do determinismo, de uma maneira muito forte. É imposto que eles vivam daquela maneira porque o contexto pede que eles vivam daquela maneira. Certo? Dentro desse proletariado e dessas classes pobres,
a gente tem a exposição de que eles vivem como animais. Como é que é o nome que a gente dá a essa transformação do homem em um animal? Zoomorfização. Não é que eles sejam lobisomens, pelo amor de Deus, não é que eles se transformam em animais de fato, mas as atitudes dele, as formas como eles vão viver, vão ser muito parecidas com animais. Eles não pensam, eles não têm o psicológico. É essa a forma que o naturalismo aborda. Eles não vão ter o psicológico aprofundado, eles não vão ter as formas de pensar aprofundadas. Porque a condição deles é tão miserável que eles têm que lutar para sobreviver. Como é que eles lutam para sobreviver? Através do instintivo. Enquanto o realismo aborda o psicológico, o naturalismo vai abordar o biológico. Como esse sujeito se coloca biologicamente e como ele usa dessa biologia dele, dessa questão biológica, dessa questão corporal, essencialmente da questão biológica, para sobreviver. Ele não vive, esse sujeito não vive, esse sujeito ele sobrevive. E ele sobrevive dentro dessa condição miserável. Claro, para vocês, aqui entra o evolucionismo, aqui entra a questão do darwinismo social. Queridos, é muito importante porque dentro desse instinto, esses sujeitos eles se acostumam tanto a viver pelo instinto, esses sujeitos se acostumam tanto a ser animais, que eles passam a ter vícios, os vícios dele passam a ser patológicos. Então a questão do sexo deixa de ser uma questão meramente de prazer e passa a ser uma necessidade, passa a ser um vício. Eles se tornam ninfomaníacos em relação ao sexo. Tem até uma passagem dentro do Curtiço, da Luiz de Azevedo, que é o Miranda com a Dona Estela, sua esposa. E eles se odeiam mais que qualquer coisa. Mas ali a gente tem uma cena de estupro, onde enquanto a Dona Estela finge que dorme, o Miranda vai lá e faz sexo com ela. Então é uma coisa extremamente doentia, porque ela finge que dorme, e ela tá gostando daquilo lá, em contraposição o Miranda não sabe que ela tá dormindo, ele está fazendo sexo com ela, então ele está fazendo sexo com uma pessoa que dorme, isso é estupro. Tem toda uma questão extremamente complicada colocada aqui, e sempre em volta dessa questão do sexo, ou da questão de tentar enriquecer a qualquer custo, de tentar sobreviver dentro dessa sociedade que valoriza mais o dinheiro do que o próprio ser humano. Outra cena muito importante, que para exemplificar o zoomorfismo, qual que é a grande questão? O zoomorfismo ele não está só na comparação. Então, não está só no momento, por exemplo, que a Bertoleza se mata e fala que ela grunhe como uma anta bravia, como uma anta no cio. Aí tem o zoomorfismo, mas esse é um zoomorfismo explícito. Existe também a cena do zoomorfismo implícito. E eu vou retomar de novo Miranda e a Dona Estela, que no momento em que ela deixa de fingir que está dormindo e eles vão para o sexo de fato, eles não se falam. Tem um parágrafo que é só isso. Eles não se falaram. A questão é que eles estão só executando o ato sexual e só gemendo, só grunhindo, e eles não conversam. A capacidade básica do ser humano é a fala, é a conversa. No momento em que eles não conversam, eles estão se tornando animais, porque eles estão naquilo só pelo sexo. E aquilo transforma eles nessa zoomorfização implícita. Portanto, a gente tem uma zoomorfização explícita, que é no momento da comparação, e a gente tem uma zoomorfização implícita, que é quando as atitudes são de animais, mesmo não comparando os personagens com animais. Claro? Então a gente viu aqui a questão dos vícios, a sobrevivência, e por fim tem uma dessacralização total do caráter. O homem ele não é mais bom, ele não é mais íntegro, não tem mais nenhum tipo de sagrado nesse sujeito. Ele é completamente profano, ele é completamente entregue aos vícios do homem. Aos vícios em termos de ganância, aos vícios em termos sexuais, ele não consegue mais se controlar dentro dessa construção. Claro? Então, a gente teve aqui uma aula sobre o naturalismo, a gente viu como ele é um desdobramento do realismo. Bacana? Vamos falar um pouquinho sobre Aloysio de Azevedo, então. Aloysio de Azevedo, ele era um escritor que foi para o Rio de Janeiro por volta dos 16 anos. Rio de Janeiro, a grande capital, o grande centro do Brasil, um período importantíssimo dentro dessa... um lugar importantíssimo dentro desse período. E o Aloysio de Azevedo vai pro Rio e começa a estudar muito e começa a participar de jornais. Ele fazia poemas e desenhos enfim, ele escrevia para jornais. E a grande questão é que ele começa a se incomodar muito com essa questão que o proletariado é obrigado a viver. E ele começa a discutir um pouco isso. Ele vai escrever o primeiro livro dele, se eu não me engano, o nome é Lágrima de Mulher, e é um livro essencialmente romântico. Então, a produção da Aloysio de Azevedo vai ser dividida entre as produções românticas e as produções naturalistas. Ele vai escrever durante 15 anos, mais ou menos, de 1880 até 1895. Ele escreve nesse período.
E ele se mantém muito por conta dos romances românticos, que era o que gerava lucro para ele. Mas ele não fica marcado na história por causa desse tipo de romance. Ele fica marcado por conta dos seus romances naturalistas. Ele fica marcado por conta do Mulato, onde ele discute a questão racial. Ele fica marcado pelo Curtiço, onde ele discute essa condição subhumana de vida, e ele tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. E ele vai discutir muito todas essas questões nesses 15 anos de obra. O Curtiço é de 1990, e em 95 ele acaba se tornando diplomata, e ele deixa de escrever para, de fato, atuar nessa questão dessa desigualdade social. Ele passa a ser um sujeito ativo e engajado político e socialmente para melhorar a condição de vida desses sujeitos. Claro, aqui a gente termina a aula de naturalismo, terminamos as prosas desse período, da segunda metade do século XIX, e daí você me pergunta, mas cadê os poemas? Para onde foram as poesias? A gente vai observar isso nas próximas aulas. Essa segunda metade do século XIX, ela tem um alvoroço de escolas literárias, de acontecimentos. Então a gente vai ter, ao mesmo tempo, olha que loucura, o realismo e o naturalismo na prosa. A gente vai ter na poesia o parnasianismo, que é a nossa próxima aula, e o simbolismo. A gente vai ter o começo do modernismo também, lá na Europa. O modernismo está ebulindo, as vanguardas europeias vão estar acontecendo tudo nesse período também. Então é um período de muitos frutos para a arte, certo? Então sim, a gente vai ver muitas escolas literárias, muitas escolas artísticas no mesmo período. Próxima aula a gente vai falar sobre a poesia, sobre o poema desse período, a gente vai ver como esse poema era construído, também em contradição, em contraposição ao romantismo, e o nome dessa escola literária vai ser parnasianismo. Então espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido que são escolas literárias que acontecem no mesmo período, e aqui existem características parecidas e características que se diferem dentro do realismo e naturalismo. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula. Tchau, tchau.